Amados irmãos, unimos todos em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amado e bondoso Pai Celestial, agora queremos nos achegar ante Ti agradecidos, Pai, por mais uma vez o Senhor ter nos concedido essa graça maravilhosa de estarmos unidos na oração, de vivermos um serviço divino, onde queremos louvar a Ti, Pai, queremos rogar a Ti a Tua graça, a Tua benção e colocar também todo o nosso sentimento, Pai, nosso coração, Pai, em graças a Ti por tudo que o Senhor nos faz, por tudo que o Senhor já nos fez, faz, e tenho certeza que fará, e que o Senhor quer nos trazer a graça maravilhosa de nos prepararmos para o dia do Senhor, e rogamos a Tua benção, Pai. Para que isso tudo seja possível, queremos estar na íntima comunhão com o Senhor, com o Seu Filho, com o Espírito Santo, com o nosso apóstolo maior que vai à frente, nosso apóstolo de distrito, nossos apóstolos aqui no Brasil, bispos e servos. E todos os demais apóstolos no mundo todo, Pai. Estarmos na comunhão de filhos de Deus também, Pai, em todo o mundo, nesta hora tão maravilhosa da qual seremos abençoados, seremos agraciados por Ti, Pai, por tudo que o Senhor nos dará. Pedimos a Sua benção, Pai, nesta hora, para com os irmãos que também serão servidos pelo serviço divino presencial e também os irmãos que serão servidos pelo serviço divino por internet, Pai. E que a Tua benção, a Tua graça esteja toda para com todos nós. Abençoe, Pai, também aqueles que gostariam de estar neste momento, que seja presencial por internet, mas estão impossibilitados, Pai, por muitos motivos, principalmente aqueles, Pai, que estão em um leito de dor, clamam pela Sua ajuda, Pai, pela Sua benção. Ilumine o caminho desses nossos irmãos, Pai. Muitos que ainda passam por esta situação, a pandemia, que aflige muito a humanidade, Pai, e assim também a nós, todos, porque somos seres humanos, Pai, e sentimos também na carne todas essas dificuldades. E, Pai amado, abençoe esses nossos irmãos, abençoe os que conhecemos, abençoe aqueles que não conhecemos, mas que sabemos que estão sofrendo, vivendo um momento difícil. Rogo por todos esses. Amado Pai, pedimos tudo nesta hora pela Tua graça e pela Tua benção, e que possamos ter ouvidos santificados nesta hora para ouvir a Tua palavra, Pai. E rogamos tudo em nome de Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, para esse serviço divino, temos uma palavra que está em João, no capítulo 26, e que nos diz assim:
Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Amém. Amados irmãos, assim também é uma alegria muito grande novamente podermos estarmos unidos em oração e viver uma hora de graça, uma hora de benção, onde nosso Pai Celestial quer nos dar tudo aquilo que é necessário para o nosso seguimento, para a nossa fieldade, para o nosso reconhecimento, em fazer a vontade de nosso Pai, em fazer a vontade do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e, amados, deixarmos sermos guiados pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, que quer nos revelar tudo aquilo que é necessário para termos o reconhecimento daquilo que é a benção de nosso Pai Celestial. Essa palavra da qual hoje assim está colocado para nós é uma palavra, de uma certa forma, assim, que poderíamos levar, se lermos todo esse capítulo 12 de João aqui, então é uma palavra que nos deixa um tanto quanto, poderíamos dizer, triste, porque isso tudo aconteceu 6 dias antes da Páscoa, e sabemos o que aconteceu com Jesus na Páscoa, e planejava ali os fariseus, escribas e o alto conselho planejavam matar Jesus. E se vocês derem sequência a isso, então Jesus, ele dava força para os seus discípulos. E, amados, e é tão visível nesse capítulo, é tão visível essa situação, porque que vocês olhem o que está no versículo 24, que diz assim: na verdade vos digo que se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica só. Mas, se morrer, dá muitos frutos. Então, aqui mostra claramente, amados, tudo aquilo que estava por vir, tudo aquilo que iria acontecer. E, amados, nem por isso Jesus deixou se abater. O texto de hoje diz: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. E o 27 diz: agora
a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Então, Jesus, ele estava, como poderíamos dizer, convicto de tudo aquilo que iria acontecer e estava cumprindo com a vontade de Deus. E, amado, escolhido pelo Senhor, somos chamados para seguir o seu exemplo. E aqui, quando o apóstolo coloca isso para nós, quando muitas vezes passamos por situações difíceis em nossa vida, amados irmãos, e muitas vezes murmuramos ou criticamos ou achamos que Deus não está olhando por nós, olhamos para trás e vemos tudo que Cristo passou e vemos, amados irmãos, que jamais poderíamos deixar-se abater por situações assim, porque, como está nessa palavra, mostra a força maravilhosa que Deus deu a Jesus, e se somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, a força também que podemos receber da mesma maneira. E, amados, vejam, Jesus se apresentou como servo de seu Pai. Então, ele se apresentou como servo de seu Pai. Então, ele estava ali para fazer a vontade de Deus. E ele também é um servo dos homens, amados irmãos. E ele veio para servir. Em Mateus, no capítulo 20, no versículo 28, então diz, Mateus, capítulo 20, versículo 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, amados, assim foi para Jesus. Jesus é o nosso exemplo, amados. E se formos ver quantos exemplos maravilhosos, no pequeno tempo de Jesus sobre essa terra, mas quantos exemplos maravilhosos ele pôde dar, amados, e mostrar para nós como devemos agir, como devemos proceder. Esse sentir, escolhidos pelo Senhor, somos chamados para seguir os seus exemplos e para poder assim também servir a Cristo, servir ao Pai. Amados, conversávamos na Sagrada Escritura, na sacristia, conversávamos que uma condição para herdarmos o reino de Deus, uma condição muito forte em 2 mandamentos colocados por Cristo para todos nós é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então vejam o quanto importante tudo isso é colocado para nós, uma condição. Amados, nada obrigado, uma condição. Às vezes vamos num determinado lugar e é colocado assim, a condição para você entrar nesse lugar, você depende disso e disso. Às vezes, uma situação de uma vestimenta, não é assim? No serviço de domingo passado foi falado muito a respeito disso, da vestimenta. Né? Então, amados, essa condição. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Seguir a Jesus Cristo, amados, significa seguir os seus exemplos. Ele nos diz o que devemos fazer, e amados irmãos, e quando o fazer. Pensamos na parábola, amados, em muitas parábolas dadas por Jesus. E aqui o apóstolo maior nos fala da parábola do talento e também das minas que conhecemos. Então, o talento que ele deu para um, e esse, quando o seu senhor voltou, ele dobrou aqueles 5 talentos que recebeu. O outro que recebeu 2, quando o seu senhor cobrou dele, ele, amados, dobrou também, entregou 2 a mais ao seu senhor. E aquele que enterrou, amados irmãos, e não deu a importância, ou seja, foi negligente, e ele teve que escutar tudo aquilo também.
E, amados, o sentimento ficou, poderíamos dizer, de tristeza, um sentimento ruim, por não fazer e não entender o maravilhoso propósito do qual esse foi colocado a ele. E, amados, nesse serviço divino, então aqui ele nos diz, amados, o que fazer, onde e quando. Não é assim? Nesse serviço divino, vamos também receber essa graça maravilhosa de saber o que fazer. E, amados, temos que estar atentos para com tudo isso. Pensamos nessa parábola, o quanto ela é importante para nós. Estamos totalmente dedicados ao servir, amados irmãos, ao seu serviço. Em Mateus também, no capítulo 6, Mateus no capítulo 6, no versículo 24, também é nos dito: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou dedicará a um e desprezará o outro. Não podemos servir a Deus e ao mesmo tempo, amados, servir a Mamão. Então, é uma escolha que temos que fazer, não é uma obrigação, mas é uma escolha, livre-arbítrio. Sobre essa terra podemos fazer o que quisermos, mas também a escolha da qual fizermos, amados irmãos, depois também, como está nesta parábola, não podemos reclamar. Então, vejam o quanto tudo isso é importante para nós. Amados irmãos, estamos totalmente decididos a isso. E qual é a nossa tarefa? Qual é a nossa tarefa sobre essa terra, amados? É pregar o Evangelho. Não é assim? Não é isso que aprendemos? Não é isso que lemos? É pregar o Evangelho. Amados, talvez não teríamos todo o conhecimento da Sagrada Escritura para poder, no pé da letra, poderíamos dizer assim, falar isso é assim, isso é dessa forma, mas pelo simples fato de termos essa consciência que fomos escolhidos pelo Senhor e chamados a seguir seu exemplo, então esse comportamento, esses dois novos mandamentos que são colocados para nós, poderíamos dizer que é o suficiente para pregarmos o Evangelho. E, amados, processar a nossa fé, isso é importante em tempos difíceis dos quais vivemos. Nós passamos por uma situação agora de uma poderíamos dizer, uma nova adaptação. E a nossa fé está contida em também voltar àquilo que é as nossas origens. O que é as nossas origens, amados irmãos? É a comunhão dos filhos de Deus. E onde está a comunhão dos filhos de Deus? Na casa de nosso Pai. Não que não estejamos em oração, esse é o momento de um serviço divino por internet, onde aqueles que estão com dificuldade para se dirigir às congregações, como aos poucos tudo vai caminhando para ser liberado, como ouvimos pelas autoridades, amados, governamentais, e todos os cuidados que têm que ser colocados, todos os protocolos, mas assim, estamos voltando novamente àquilo que é a nossa essência, aquilo que é o desejo, aquilo que é o participar num serviço divino, aquilo que é a comunhão com Cristo, amados irmãos, quando podemos ter na Santa Ceia. Então, graças ao nosso Pai e graças ao reconhecimento de cada um pela sua fé, vamos voltando à normalidade, aquilo que é a vontade do Senhor. E tudo isso vai refletir em nós pela nossa fé. Fazermos o bem, amados irmãos, mostrarmos o nosso amor. Vejam
Quantas coisas bonitas. Então, o apóstolo maior quer colocar para nós, para que possamos mudar e saber que o Senhor está conosco, o Senhor nos ajuda e nos fortalece. E, amados irmãos, uma coisa também muito importante, qual é a nossa tarefa? O apóstolo maior coloca para nós é apoiar a missão dos apóstolos. Cristo assim colocou: ide e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E, amados, não somente isso, os apóstolos também anunciam a vinda do Senhor, o retorno do Senhor. Então, é a nossa tarefa orar e aplainar os caminhos para que todos esses trabalhos, amados, possam ser realizados. Impor, amados, assim, dar importância, amados, e colocar a palavra em prática. Então, quando eu ouço isso, dar importância e colocar a palavra em prática, nós estamos ouvindo um serviço divino, e o serviço divino, ele faz com que nós temos que ouvir e fazer com que essa palavra movimente o nosso interior, o nosso coração. Uma palavra que me tocou muito no serviço divino do domingo passado dizia: no céu, na terra e em nós mesmos, se vocês lembrarem. E ali no céu, o que significa isso? Que nessa passagem de João é o que também é dada a sequência em João, no capítulo 14, um pouco antes, Jesus também anunciava que ele teria que ir e preparar um lugar para nós. E tudo já está preparado, como podemos ouvir. Tudo já está preparado. E agora tudo depende, amados irmãos, também da nossa fé, a nossa importância que damos pela graça de nosso Pai Celestial para cada um de nós. E algo importante também que temos que colocar, principalmente no tempo do qual vivemos hoje: não julguemos, e amados, e nem punimos. Quem somos nós para julgar e muito mais para punir, amados? Mas sim mostramos a nossa disponibilidade para a reconciliação. E tudo isso nosso Pai Celestial tem dado para nós. É importante, muito importante, amados, esse sentir que tem que estar em nosso coração de servir ao Senhor. O Senhor nos chama para servi-lo. E muito Ele já fez por cada um de nós. E esse muito foi dar a sua vida. E, amados, mesmo ali crucificado, Ele não deixou de rogar e não deixou de se preocupar por aqueles que estavam em sua volta e os muitos que estavam afastados, e principalmente aqueles que, amados, levaram ele até a crucificação. E ele ainda pôde dizer: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, amados, vejam o quanto o Senhor está para nos servir. Ficamos com esse sentimento no coração. Quem ama, ficamos com esse sentimento no coração, amados irmãos, que nos diz: se alguém me serve, siga-me. Seguimos ao Senhor, que nele encontraremos a sua graça. Amém. Assim também está entre nós o amado evangelista Roberto. Eu pediria que ele colocasse aquilo que está em seu coração. Amados irmãos e irmãs, essa parábola dos talentos, ela mostra realmente o valor imensurável que o Senhor colocou nas nossas mãos. Naquele tempo, um denário
era equivalente a um dia de trabalho. E valia 35 moedas de prata. Era um valor bastante considerável, porque o dia do trabalho era muito valioso. E eles davam ali o devido valor para esse trabalho, esse tipo de trabalho. Então, isso mostra quão grandiosa responsabilidade nós também assumimos esse valor, né? Esse trabalho de poder aceitar as dracmas que o Senhor nos concede, os talentos que o Senhor nos dá. Esses valores, né, que o Senhor concede para cada um de nós, ele é o amor de Deus para cada um de nós e que nós devemos multiplicar esse amor. O amado ancião, nós conversávamos na sacristia, nós chegamos num entendimento de que não existe a possibilidade de nós sermos salvos sem que o nosso próximo esteja inserido nessa salvação. Ou seja, um dia fomos escolhidos, Deus preparou os caminhos e nos escolheu como seus filhos, somos servos, somos aqueles que trabalham pela obra de Deus. Mas o próximo precisa estar incluído nessa salvação. E os talentos que Deus nos concede, eles são suficientes para que nós possamos levar até o nosso próximo a oportunidade deles se salvarem também. Então, dentro desse amor grandioso, está ali o perdão, a reconciliação, está a busca pela paz, a busca pela perseverança. Né? Então, todos esses adjetivos unidos, eles vão fazer com que se multipliquem os talentos dentro de nós e que nós consigamos incluir o nosso próximo também nesse plano divino de salvação. O restante Deus vai fazer. Né? Deus vai se encarregar de poder fazer com que a obra possa crescer. O importante é que cada um de nós possamos trabalhar esses talentos, esses valores que Deus coloca nas nossas mãos, que são grandiosos e de imensa responsabilidade, para que esses valores possam ser agregados dentro da obra de Deus, para que também em breve todos nós possamos buscar o caminho da salvação. Amém. Amados irmãos, esse é um serviço divino que nos leva à consciência espiritual de ver a grande importância de poder servir. O apóstolo maior também nos coloca algo muito importante, onde ele diz que o Senhor nos alerta e nos orienta a servirmos uns aos outros. E muitas vezes isso, entre os filhos de Deus, às vezes é negado por uma situação ou outra. E nós temos que perder esses sentimentos. Nós temos que seguir os exemplos de Jesus e saber a grande importância de servirmos uns aos outros. Ele também nos diz a respeito de podermos servir na sociedade, onde ele diz que é possível o trabalho maravilhoso do Evangelho na sociedade. Eu, muitas vezes, no meu trabalho, assim, e vejo situações de muitas pessoas que, em situações difíceis, situações da qual, assim, estamos até encurralados, e já vi pessoas em situações de estar encurralados, e não perder, assim como falamos no ditado popular, não perder a linha, ou seja, não perder a paz, ter calma para poder lidar com determinadas situações. E assim foi para Jesus. Quantos exemplos maravilhosos Jesus pôde dar com relação a isso? Quando de um serviço divino que eu pude ouvir, que eu nunca tinha visto dessa maneira, que quando queriam apedrejar ali a mulher adúltera, por aquilo que ela tinha cometido, e assim não quiseram somente por conta disso, mas queriam encurralar
Jesus numa situação, e ele com muita tranquilidade e calma escrevendo na areia, e então ele disse: aquele que for sem pecado, atire a primeira pedra. E a gente vê situações assim de pessoas que têm um poder na mão de agir totalmente diferente, mas agir de forma áspera, rígida, para conseguir dominar a situação. Mas vejam que exemplo maravilhoso de Jesus, com tranquilidade, com calma, ele dominou a situação, evitou que aquela mulher não fosse pedrejada, e o melhor de tudo, amados irmãos, ele não foi encurralado. E ele soube sair ali muito bem, pela sua paciência, pela sua calma, pela sua confiança em Deus e pelo amor ao próximo. Então, servirmos uns aos outros, amados, claro que é muito melhor do que nos agredirmos com palavra ou com qualquer outra situações, mas saber que a vontade de Deus, a vontade de seu Filho, está constituída no servir uns aos outros. E, amados, sejamos pacíficos, sejamos tranquilos, levamos em nosso interior a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que tudo isso será possível. Às vezes a gente tem o pensamento assim: mas eu não tenho esse gênio, eu não consigo, eu já sou explosivo, eu faço isso, eu faço aquilo, e na hora eu não consigo me controlar. Isso é um exercício, amados irmãos. Necessita, como ouvimos na palavra, uma demonstração de fé, a nossa fé, amados, o nosso amor, a nossa tranquilidade e o trabalho. O Senhor nos chama para servi-lo e seguir os seus exemplos. É um trabalho que cada um de nós temos que realizar. E vemos que somente participar da palavra, a oração do Pai Nosso, a Santa Ceia, não vamos alcançar a salvação, como podemos ouvir no domingo passado. Todos esses trabalhos são necessários para que possamos seguir esse caminho maravilhoso que vai nos levar até Cristo. Ficamos fiéis e perseverantes, que tudo isso poderemos alcançar se seguirmos, amados irmãos, o Senhor, e colocar o nosso coração à disposição para poder servir. Amém. Agora também eu peço que o nosso amado diácono toque um hino de arrependimento e depois fazemos a oração que o Senhor nos ensinou. Amados, todos juntos, oramos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Por encargo do meu enviador, o apóstolo, vos anuncio a feliz mensagem. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, os vossos pecados vos são perdoados. Amém. Amado e bondoso Pai Celestial, agora também queremos agradecer a Ti, Pai, por tanta graça, por tanta benção, por tudo aquilo que podemos viver, Pai, na Sua casa, pela palavra que é necessária, que nos fortalece, pelos exemplos, pelas parábolas dadas nesse serviço divino para mostrar o quanto é importante o nosso trabalho na casa de nosso Pai, pela comunhão dos filhos de Deus, na união, na oração, quando dá possibilidade, no serviço divino, no repartir do pão. Tudo isso, Pai, na comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fortalece, que nos dá o caminho, Pai, a direção, para chegarmos até o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, que rogamos, encurte os tempos e mande seu Filho vir nos buscar. Mais uma vez queremos pedir a Ti, Pai, pelos nossos irmãos que estão impossibilitados, Pai, de poder participar de serviços divinos presenciais e também serviços divinos pela internet, Pai. Rogamos por eles, rogamos também pela sua benção dos servos que novamente estão nas atividades, que estão em viagem. Rogamos por todos, Pai, pela benção. Olhai pelos nossos servos, Pai, ilumine o caminho, colocai os anjos para que possam protegê-los no ir e no voltar, Pai, no vir, e assim também a todos os filhos de Deus, que possamos viver sempre a Tua graça, Pai, que possamos ter sempre a confiança de que o Senhor está do nosso lado, que o Senhor está sempre conosco, nos protegendo e iluminando assim nossos caminhos. Pai, queremos pedir também as benções nas oferendas feitas pelos Seus filhos com muito amor, das muitas maneiras que são possíveis, Pai, e que são administradas também por mãos limpas e revertidas em benção em sua casa. Amado Pai, aqui não ficaremos mais e rogamos pela sua benção, Pai, e que tudo possamos viver em nome de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja para sempre cada um de vós. Amém. Amados irmãos, para mim foi uma alegria muito grande poder participar desse serviço divino com todos vocês. Quero desejar a todos vocês um abençoado domingo e até sempre.